Bom, gente, agora a gente te conta especificamente sobre um assunto que a gente sabe que é muito popular, falar sobre a escala 6 por 1, e a gente fala sobre um novo levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, que mostra que a proposta de redução da jornada de trabalho pode levar o setor a um cenário de retração comparável ao observado durante a pandemia. A Abrace alerta para queda abrupta de faturamento, redução de empregos formais e avanço da informalidade. A gente tem com a gente aqui Glauco Mai, presidente da associação, para trazer mais detalhes para a gente sobre essa pesquisa. Glauco, bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Maria, é um prazer falar com vocês, com todos os telespectadores, sobre um tema tão importante e tão urgente. Queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre esse estudo especificamente, olhando para esse cenário de que pode chegar a um patamar semelhante ao da pandemia. Queria que você explicasse um pouquinho de como que vocês fizeram essa pesquisa que chegou então a esse resultado. Olha, nós entendemos que esse assunto, qualquer assunto que passe por questões trabalhistas, são assuntos interessantes, importantes, fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Não somos contra a evolução da legislação trabalhista. Entendemos que a legislação precisa evoluir, que o trabalhador precisa ter cada vez mais dignidade, melhores condições de trabalho, melhores oportunidades. Isso é fato, ninguém discorda disso. O que nós não concordamos é com o momento e com a forma como isso está sendo discutido e proposto. Uma forma muito radical, muito acelerada e sem a discussão necessária do nosso ponto de vista. Então, não entendemos qual a necessidade de se implementar algo tão radical de forma tão rápida. Então, fomos atrás de produzir um estudo, de entender o impacto disso no nosso negócio e também na economia como um todo, e o resultado é um número avassalador em termos de renda, em termos de venda, em termos de empregabilidade. O nosso setor é um setor que emprega muita gente, trabalha com mão de obra intensiva. E, para você ter uma ideia, nessa proposta que vem sendo discutida de redução de 44 para 40 horas semanais, estamos falando de uma redução superior a 12% no número de vendas. A gente vai perder 12% no número de empregos e vendas, então é um impacto relevante. Para ilustrar isso, Muriel, a gente fechou 2025 com 200 bilhões de reais em vendas. Se a gente tivesse implementado essa legislação em janeiro de 2025, significaria que a gente fecharia o ano de 25 com 186 bilhões de vendas, 14 bilhões a menos. Então, é um impacto muito grande que não pode ser desconsiderado e que precisa ser melhor negociado e entendido. Pois é, um ponto importante para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, sobre esse impacto. Queria até que você explicasse para a gente como que vocês estão enxergando o avanço dessas negociações daqui para frente. A discussão que o governo agora deve apresentar, na verdade, esse texto como uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e não mais como algo para ser votado como uma emergência, como um projeto de lei, por exemplo. Olha, essa notícia do projeto de lei com urgência constitucional é muito ruim, porque acelera ainda mais a discussão. Imagina, você mudar a condição de trabalho de milhões e milhões de pessoas, milhões de empresas, numa estrutura que já existe consolidada no país em 45 dias. Não há maturidade no país, não há estudos e não há perspectivas de discussão para que uma implementação dessa seja feita. De novo, não somos contra, a gente quer uma discussão mais profunda, a gente quer provas. No nosso estudo, nós analisamos alguns países que fizeram a redução da jornada de trabalho. E o que nós vimos foi que em nenhum país houve um saldo positivo na geração de empregos. Pelo contrário, foi negativa a geração de empregos ou, na melhor das hipóteses, nula. E nos nossos modelos gerados aqui para o Brasil, o impacto vai ser negativo. Nós vamos perder empregos, nós vamos levar trabalhadores para a informalidade. No mundo bonito, no mundo panfletário, no mundo que está sendo contada essa história, é claro que todos querem que o trabalhador trabalhe menos, mantenha a sua renda e tenha mais tempo para o lazer, para o entretenimento, para a família. Mas nós sabemos que o mundo não é assim. O empregador vai ter que trocar o empregado por um empregado mais barato. Necessariamente e infelizmente, ele vai ter que migrar para a informalidade, porque o custo trabalhista é muito alto.
Então, o que a gente quer do governo, do Congresso, é entender de que forma podemos compensar uma questão à outra. Como podemos, uma loja de 3, 4 funcionários, com um alto custo trabalhista, contratar outros 2 funcionários, sendo que o varejo já vive com uma margem muito pequena. Às vezes, a contratação de um funcionário é o limite para que essa operação se torne deficitária, negativa. Então, como que a gente pode compensar isso? Com que tributo? Com que incentivo? De que forma a gente consegue entender as dinâmicas, né, entre diferentes setores, entre diferentes tamanhos de empresa? E isso não está sendo feito. Então, por que essa pressa toda? Por que em 45 dias, em 30 dias, em 60 dias, mudar-se isso? Vamos discutir com calma, vamos implementar projetos pilotos, vamos entender essa dinâmica e vamos, com maturidade, ver o que é melhor para o país, para o trabalhador e para as empresas. Perfeito. Outro ponto para a gente entender também, eu até queria entender, a partir da pesquisa que vocês divulgaram também, até para a gente entender especificamente esse caminho de como que essa redução da jornada poderia levar, consequentemente, a essa queda do emprego e, por exemplo, não a redistribuição de vagas, porque a gente pensa que pode ser esse o caminho mais fácil, mas não, a gente vai ter, na verdade, uma queda, na verdade, de empregos, como vocês estão mostrando para a gente. Sim, porque o custo trabalhista é muito alto, né? Todos sabem, é uma questão que já vem sido discutida há muitos anos, é uma pauta contínua no Brasil, o custo. E também não estou dizendo que é justo ou injusto, é algo necessário, é algo que o governo entende, são questões legais, trabalhistas, direitos adquiridos pelos trabalhadores e que estão aí. Só que o custo é elevado para a empresa, empresas que trabalham com margem pequena. Você aumentar o número de trabalhadores para poder compensar a carga tributária inviabiliza a operação. Então, o que o empregador vai ter que ser obrigado a fazer? Ele vai ter que, por exemplo, eu tenho um vendedor na minha loja que ganha R$ 3.000 por mês e é um ótimo vendedor, qualificado, já está trabalhando comigo há 5 anos. Eu não vou ter condições de contratar um outro vendedor. Eu vou ter que demitir esse vendedor e contratar outro para compensar, né, outros 2 para compensar esse salário. Então, eu vou reduzir a qualidade da minha mão de obra, eu vou desempregar uma mão de obra qualificada e eu vou fazer com que o trabalhador que ganhava um salário digno, um salário condizente com a sua função, vá trabalhar num emprego menos qualificado, formal, e procurar um outro trabalho informal para complementar a sua renda. Então, é um tiro no pé, é um contrassenso que está sendo proposto. E mais um ponto, mulher, eu acho importante dizer que essa medida ela está jogando, né, milhões de funções e de trabalhadores, né, para a automatização. Então, vou dar outro exemplo para tornar aqui mais fácil de se entender. Uma loja pequena tem um funcionário que trabalha no caixa, né, que ganha ali um salário, que conversa com os consumidores. À medida em que eu vou ter que ter 2 funcionários para trabalhar no caixa, meu custo vai aumentar, vai ser inviável eu ter essa função. Então, eu vou contratar um caixa automático. Então, algo que aconteceria daqui a 5 ou 10 anos de automatização de algumas funções está sendo acelerada para 1 ano, 6 meses, 3 meses. Porque se hoje o custo de automatização é elevado, com o aumento da demanda, esse custo vai cair e vai fazer com que diversos lojistas, milhares, milhões de lojistas, partam para uma automatização das funções que hoje são ocupadas por seres humanos, gerando mais desemprego. Então, é um contrassenso que o Partido dos Trabalhadores tome uma decisão que vá contra os trabalhadores. Também, Glauco, que eu queria até entender diante desse cenário é se existe algum perigo, alguma preocupação de vocês com relação a até uma concentração de mercado, por exemplo, grandes lojistas, grandes lojas sobrevivendo e aí os pequenos fechando. Sem dúvida, né? Como eu disse no início, o impacto entre tamanhos de lojistas é diferente. Né? Um lojista, uma operação que tem já 50, 60, 80, 100 vendedores, ela consegue absorver na sua rotação, né? na sua escala de trabalho, alguns vendedores a mais do que uma loja que tem ali 4, 5 vendedores, né? 5 funcionários. E 60% dos shoppings do Brasil, dos 650 shoppings, são 115 mil lojistas nos shoppings,
60% desses 115 mil lojistas são lojistas pequenos, que têm 4, 5 funcionários. Um funcionário representa um aumento de 20%, 25% dos custos trabalhistas. É inviável. Só para ter outra ideia, 16 mil quiosques existem nos shoppings do Brasil. Cada quiosque tem 1 ou no máximo 2 trabalhadores. Você vai ter que contratar 1 ou 2 trabalhadores, você vai duplicar o custo trabalhista de um quiosque, que é uma importante fonte de entrada para novas marcas, para marcas pequenas, para comerciantes pequenos que querem testar mercado. Então, de imediato, você mata 16 mil quiosques. Você já mata esses trabalhadores, você já mata esses pequenos empreendedores. Então, a gente precisa entender, e é isso que a gente defende com o governo, essa melhor dinâmica entre lojas grandes, entre lojas pequenas, entre como poderia. Então, vamos fazer piloto, vamos fazer estudos, vamos dialogar, sem essa aceleração. Para que em 45 dias, em maio? Para que se aprovar isso em maio? Isso é uma discussão que deve durar anos, deve se amadurecer, deve se entender a dinâmica, né? As gerações novas estão chegando. Como é que a gente quer diminuir a escala de trabalho, né? Falando em fechar lojas, se os consumidores estão conectados 24 horas por dia querendo comprar e competindo, de certa forma, com o comércio eletrônico, com sites internacionais. Então, a gente tem que dar condições para o varejo de trabalhar melhor. A gente acabou de sair de uma pandemia que impactou profundamente o varejo. Aí fomos para uma reforma tributária que impactou profundamente o varejo. Mal acabamos de passar pela reforma tributária e estamos indo para uma discussão sobre o fim da escala 6x1, que impacta ainda mais o varejo. Então, não dá para entender qual é a lógica, né? E o varejo que tem gerado trabalho, renda, tem sido resiliente nos últimos anos e que tem contribuído para o crescimento do PIB. Então, o que a gente quer é o diálogo, sem pressa. Não somos contra, mas queremos conversar e mostrar o nosso ponto de vista. Muito bem, Glauco Mai, presidente da Abrace, obrigada, viu, pela conversa aqui, por detalhar para a gente esse estudo. A gente vai conversando, volte mais vezes aqui. Muriel, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição, viu? Boa tarde. Obrigada, uma boa tarde.